senti amante mia, e te beltà degnata, cinta di chiome bionde, tu azzurra il occhio, tosta l'occhio nero. Arte nel suo mistero, le diverse bellezze insieme confonde, ma nel ritratto stei il mio solo pensiero, il mio solo pensiero sei tu, Tosca, sei tu. Bom, minha gente, hoje eu estou aqui com um amigo, posso considerar um amigo, Pedro Martins, né, grande tenor, né, que está aqui, está nos dando a honra de participar do nosso Na Frequência. Acho que já vai sair nessa semana no episódio 9. Né, por quê? Porque ele está com uma campanha, tá, que foi aprovada no Conservatório da Holanda, importante conservatório, e está com uma campanha que é na vaquinha online, certo? E ele precisa arrecadar, né, o nome da campanha é Tenor Pernambucano na Holanda, certo? E a meta é R$55 mil. Ele precisa dessa grana, né, para fazer essa viagem, para fazer ingressar, né, no conservatório lá na Holanda, e está faltando 46.500. Então, vamos lá, o link vai estar aqui para você acessar, certo? Vamos ajudar esse grande talento aqui, que ele vai falar sobre isso, né? Mas que para mim me deu uma honra de estar aqui com a gente, de bater esse papo, né, na frequência. Até porque eu fui aluno dele, né? Tive a honra de ter sido aluno dele e sempre comento, né? Sempre falo do potencial que Pedro tem para nos passar, né? Como aluno. Então, essa conversa com certeza vai ser muito legal. Então, você que está aí no YouTube, compartilhe, né, essa nossa conversa, dê o like, deixa o like aí também, certo? E, se possível, assine o nosso canal. Tá, joia? Vai ser não só essa nossa conversa de hoje, mas os episódios Na Frequência, você compartilha com pessoas que gostam de música, que estão interessadas no assunto música, tá joia? E ative o sininho lá, tá certo? Para receber, tem que falar tudo. Ative o sininho lá para receber as notificações, tá joia? Então, Pedro, muitíssimo obrigado porque você veio aqui, né, atender o nosso convite, né, de imediato. E eu queria perguntar logo de cara a você, como foi que a música surgiu na tua vida? Tá, antes de começar a falar, eu quero pedir a iluminação da providência divina para que as minhas palavras hoje sejam adequadas, sejam palavras selecionadas. A gente sabe que o futuro está acontecendo agora, né? O que a gente estava conversando agora há pouco, que Jung costumava dizer isso, e assim, eu sei que o que eu vou falar hoje aqui vai ter uma força muito grande na vida de várias pessoas. Existem várias pessoas que dão uma importância muito grande, né, ao conhecimento que eu tenho que passar. Eu agradeço por isso, sou grato por isso, mas é fruto de um trabalho incalculável, né? Jung diz que tudo que é verdadeiramente bom requer esforço, tempo e paciência incalculáveis, né? Então, assim, é realmente um trabalho de anos e anos e anos para poder chegar nesse momento aqui. Eu comecei a cantar empiricamente na sala de aula com 2 anos e meio, 3 anos de idade. Então, assim, daquele momento eu me tornava o cantor da turma, né, nas primeiras brincadeiras de sala. Até os 11 anos de idade eu sempre era convidado para cantar em frente ao público, né, numa festinha, numa coisa. Então era um estudo empírico que já estava acontecendo naquele momento.
Com 11 anos de idade, eu fui convidado para entrar no grupo de teatro do colégio. Eu estudei no Colégio Damas, mandar um abraço para o pessoal do Colégio Damas. E nesse momento que eu entrei no grupo, eu me lembro que eu fui selecionado para fazer um solo. A peça terminava com o meu solo. E a estreia aconteceu para um público de 800 pessoas, né? E o teatro tem essa capacidade, estava super lotado. E assim, foi um sucesso. Mas assim, foi uma prova de fogo. E que eu costumo dizer, um corredor de fogo, né? Preciso atravessar os corredores de fogo na vida. E eu tive a oportunidade de ter esse presente, ou seja, esse enfrentamento. Eu acredito que quando a gente atravessa esse corredor de fogo, um teste dessa magnitude e tão cedo, a gente se aproxima daquilo que algumas pessoas chamam de o divino, né? O etéreo. E hoje de manhã eu estava conversando com um amigo meu que é monge, né? As palavras dele são palavras que eu respeito, né? Escuto com muita atenção. E assim, os caminhos são diversos, né? As religiões são muitas, as perspectivas são muitas. Aqueles que não acreditam em nada também são parte, né? de um todo, de formas diferentes de pensar. E não há necessidade que as pessoas se convençam, né? De que a sua verdade é mais importante do que a verdade do outro. Mas é interessante a gente entender o seguinte, que todos, seja através de um entorpecente, seja através de um estimulante, todos buscam esse algo a mais, né? A gente sabe que existem formas de entorpecer o corpo com droga, com sexo, com alimentação, não sei, mas e a gente está sempre em busca disso, né? Sempre em busca disso, um carro melhor, uma roupa melhor, uma viagem melhor, luxúria, né? A gente está sempre em busca disso para poder anestesiar o corpo e a gente ser capaz de suportar o peso da vida, porque viver é duro, viver é difícil para todo mundo. Se não fosse assim, rico não tinha depressão, não é? Então, assim, viver é uma experiência difícil, é um teste, é uma escola e é para todo mundo. Então, assim, o que eu tenho a dizer hoje eu acredito que a gente precisa ir em busca desse algo além. Esse algo além é imaterial. Se você se abraça com o material, com as coisas que você pode pagar, que você pode comprar, você vai sofrer de um problema que é o no ending pleasures, que é o prazer pelo prazer sem fim, sem fim. Então é aquela coisa, você tem uma experiência, vamos dizer, com uma droga, por exemplo, intensa, e quando aquela experiência ela se diminui, se esvai, você já tem a necessidade de outra imediatamente. E a gente está sempre nisso, né? Se banhando dessa endorfina contínua, né? Então, falando mais objetivamente da sua pergunta, ela surgiu dessa forma. Eu acho que eu sou um determinista. Acredito que a própria ideia de livre-arbítrio ela está dentro de um determinismo. Por exemplo, eu não posso nesse momento me tornar uma águia. Eu não posso nesse momento pular da janela e sair voando por aí, né? Eu não posso atravessar a parede. Ou seja, existe uma gama de limitações infinitamente maiores do que possibilidades. Então a gente está dentro de uma teia, você nasce num lugar, né? Você está dentro de uma estrutura familiar, os amigos que te tocam. Qual a escolha que você realmente tem? Porque você foi parar naquele colégio, naquele bairro, naquela situação. Então é muito difícil a gente fugir de uma teia. Vai ter gente aí que tá assistindo essa entrevista que vai dizer, pô, esse cara é maluco, eu posso escolher o que eu quiser na minha vida. Será? Será que realmente a gente pode escolher? Eu não sei, eu não estou seguro disso. O que os monges costumam falar, que eu acho interessante, é o seguinte, é que parece que a gente compra uma passagem, né? Não falando da vida, a gente compra uma passagem, né? E vai para um lugar. Então isso é a existência, nossa existência atual. E parece que a gente entra no avião e a nossa única escolha é olhar pela janela, comer alguma coisa, tirar uma foto. Então as nossas impossibilidades são muito maiores do que as nossas possibilidades nesse sentido. Daqui a pouco eu vou falar de possibilidades também, tá bom? Pelo amor de Deus. Isso. Então, vamos para a segunda pergunta, vamos certo? Como se deu, você já falou um pouco ali, mas queria saber assim, do beabá mesmo, como se deu o aprendizado musical, né? Tá. Como chegou assim, você falou que, não, comecei a cantar com 2 anos de idade, com 11 já estava, né, liderando aquele grupinho, sim. No colégio
com certeza você se apresentou e eu não sei se teve o estudo no colégio, mas Sim. como foi que se deu o aprendizado musical? Bom, essa é uma parte para mim muito triste. Muito triste. Por quê? Porque eu tive que esperar até os 18 anos para ver uma partitura na minha frente. Né? Eu venho de uma família que tem raiz suíça. Né? Eu me alegro muito disso porque eu tenho uma inclinação realmente europeia. Mas acontece o seguinte, que a minha bisavó, por exemplo, ela era suíça e ela tocava órgão, lia partitura. Mas isso não chegou até mim. Tá entendendo? A minha experiência com música clássica ela aconteceu aos 7 anos de idade, quando eu ouvi Pavarotti cantando na televisão. Eu ouvi aquela voz e eu disse, é isso que eu quero para minha vida, para o resto da minha vida. Cara, eu tinha certeza disso. 7 anos. 7 anos de idade. Então, quando eu ouvi Pavarotti cantando, né, quando ele esteve no Brasil, foi uma tour mundial, foi naquela época dos Três Tenores, né, 1990, 1994, 1990, que foi na Itália, na Copa da Itália, e depois 94 nos Estados Unidos. Então foi uma quebra de recorde de audiência na música clássica, nunca tinha acontecido aquilo. E é interessante porque eu ouvi aquele cara cantar, né, aquele carisma, aquela voz, aquela paixão, e eu disse, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim. E eu tive várias outras experiências, né? Por exemplo, eu quase fui militar, né? Eu quase fui um jogador de futebol, né? Me esforcei para ser ator, quase eu fui por esse caminho de atuação. Mas assim, faltando o determinismo, né? Qual é a escolha que a gente tem? Porque a voz, ela persegue você, ela não te deixa em paz. E seria muito mais fácil para mim, por exemplo, eu já tive várias propostas de montar, por exemplo, uma banda de forró e ser um Wesley Safadão, sabe? Eu tenho uma técnica super desenvolvida, então para mim seria muito fácil, né? Mas é o que acontece, o espírito ele não tem sede disso. Né? Você vê o seguinte, para as pessoas em geral, sucesso significa dinheiro na conta e mulheres, né? Droga, a gente está falando aqui nessa perspectiva, né? Então, isso não me fisga, realmente não me fisga, porque eu acho isso tão vão, sabe? É algo que realmente nunca me fisgou. Mas respondendo ainda, voltando, para não me perder, eu sei que eu vou por um caminho aí místico e talvez algumas pessoas não gostem tanto de ouvir, mas assim, eu tô tentando não sair muito da linha de pensamento. Em relação ao aprendizado, eu tive que esperar até os 18 anos entrar no conservatório. Aconteceu o seguinte, na prova do conservatório aconteceu algo interessante. Eu me lembro que eu me juntei com uma amiga que toca violino e eu me preparei para fazer essa prova do conservatório e estudei uma média, sei lá, tantas horas por dia. Eu sempre fui assim, né? Sempre estudei. E eu cantei Ave Maria de Schubert. E quando eu fui fazer essa prova, ela tocava, ela começava com pizzicato, né? E quando ela começava a tocar, eu comecei... E quando eu fui cantando, não passou 15 segundos, a mesa fez... Para. Aí o coração quase saiu pela boca, né? Eu fiz, meu Deus do céu. Já basta eu ser um péssimo aluno na escola, ter notas baixíssimas, ter reprovado o colégio. Terceiro ano eu passei na degola. Então, assim, como é que... o que é que vai acontecer agora nesse momento? Né? Aí eles se olharam e né, pediram para eu sair. Quase alguns meses depois eu soube da aprovação. Eu tinha sido aprovado. Então foi um momento mágico. Mas assim, eu queria até pegar um link, né, disso aí que eu falei. Muita gente que conhece a minha história e que me coloca num degrau assim, muito alto, num patamar muito alto. Esse cara é um gênio, esse cara sabe demais, ele é um grande cantor. E é muito fácil para mim me enamorar disso, né? Me enamorar dessa vaidade, né? Do ego, assim, eu sei, né? Eu viajei o mundo, sou premiado, não sei. Mas assim, o que eu tinha a dizer é que eu fui um péssimo aluno na escola. Péssimo aluno. Quase todos os anos eu era o último da sala. Meu boletim era sempre assim, 0, 1, 2, 0, 1, 2. E eu me lembro de uma prova, uma matéria que era física elétrica, na época. Acho que é isso, física elétrica, eletrônica, não lembro. Que por um semestre você pode fazer 50 pontos, podia fazer na época, né? 50 pontos lá no colégio. E eu fiz 1,5 ponto de 50 pontos em um semestre, né? Então, assim, o que era interessante é que eu sentava no fundo da sala, na turma do fundão, como se diz, mas eu vivia com um livro debaixo do braço. Então, o colégio, a estrutura de colégio não me interessava, né? Apesar de que eu amo o meu colégio, né? Colégio Damas. Vou olhar para as duas câmeras aí. Colégio Damas. As minhas amigas. É porque deixou ele ser aprovado. Me empurraram. Conselho de classe me salvou. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu só tenho a agradecer, porque a instrução que eu tive lá foi privilegiada realmente, né? Você
poder ter uma formação num teatro maravilhoso desse. A capela do Damas é uma capela europeia, né? Assim, neogótica, belíssima. Desculpa os arquitetos aí se eu estou falando alguma bobagem, mas eu acho que é neogótica mesmo. Mas assim, uma capela gigante, né? E um meio muito forte, muito acolhedor. Bom, essa é a minha visão da história. Só terminando essa coisa do mau aluno, né, que eu fui, como eu era forte, vamos dizer assim, no teatro e na música de bandas e etc., então acabava que os professores tinham um respeito muito grande por mim. Apesar do 0, 1, 2, eles falavam, pô, esse cara tá no lugar errado, velho. Esse cara tá no lugar errado, ele tá perdendo tempo da vida dele. Era algo que corria nos corredores, né? Então, eu sempre falo assim, quantos Pedro Martins, né? Estão nessa mesma situação na escola. Assim, porque o sistema de ensino é um sistema castrador, né? de talentos. Odeio essa palavra, daqui a pouco eu vou falar disso aí. Mas é um sistema castrador de habilidades, né? De aptidões, de dons, né? Eu prefiro essas palavras aí. Predisposição, dom, aptidão. A palavra que ele está dizendo é talento, não é talento? Eu odeio talento, né? Não precisa cortar, não. Mas eu vou explicar depois porque eu não gosto dessa palavra, com respeito às pessoas que abraçam. Ou seja, é um problema semântico, né? Eu acho que essa palavra é uma palavra que ela é perigosa, né? Porque na medida que você faz, eu não tenho um talento, então você não estuda, né? Fica assistindo um programa de domingo, não pode dizer o nome, né? Fica assistindo um programa de domingo aí qualquer e fica dizendo, olha como ele toca, olha como ele canta, e você não estuda. Você não estuda, né? A vida fica passando. Então é muito fácil, né? Ou então o contrário, né? Assim, eu nasci com isso, na hora que eu quiser. Esse aqui é o cúmulo, né? O cara diz, não, na hora que eu quiser, eu vou estudar e vai vir. Vai não, meu amigo, vai não, você não tem ideia. É a coisa mais idiota. Pode falar a palavra idiota? Pode, né? Pode. A palavra idiota acho que não tem problema. Acho que é uma das coisas mais idiotas que eu vejo, assim, que eu vi na minha vida toda. É, por exemplo, o cara olha, sei lá, um grande guitarrista ali num grande palco em Nova York, vamos dizer assim, né? Ou então no Carnegie Hall, sei lá, e o cara assim, mas se eu quisesse, se eu estudasse... Não somente a habilidade é exigida, como o caminho a ser percorrido. Você vê, uma das frases que eu ouvi de uma maestra, né? Eu prefiro não dizer nome de ninguém em relação a isso, porque eu não tenho uma autorização de dizer. Então, assim, uma grande maestra, ela me disse uma coisa, Pedro, a voz não é nem 10%. A sua capacidade de enfrentar o corredor de fogo, de lutar, a resiliência, de bater na porta inúmeras vezes, isso não é para todo mundo, não. Não é todo mundo que aguenta, não. Você sabe, eu falei, eu não sou casado, não tenho uma esposa, não tenho filhos. É uma vida de abnegação contínua, é um sacerdócio. E aí realmente não é todo mundo que aguenta, né? Não é todo mundo que aguenta. Você tem que abrir mão de tantas coisas para poder ter progresso. Leva tão a sério, né? A coisa, né? Beleza, vamos dar continuidade aqui. Sobre lecionar, né? Tem duas coisas que eu queria lembrar a você que a gente conversou. Sim. Acho que eu falei assim, eu já lembrei. Claro, claro. Na questão do um livro, um aluno. Na questão que a gente conversou, que você, cara, tem uma história para lhe contar de um tempo atrás que me envolve também. Claro. A minha esposa. Bom, fique à vontade aí. Eu vou contar essa história porque eu acho que é curioso o pessoal que é mais espiritualista, assim, né? Ou então até mesmo os matemáticos, né? Diz que os novos Nostradamus dos novos tempos são todos matemáticos, né? Mas enfim, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Uma história que aconteceu envolvendo, né, nós três ali, né? Eu, você e sua esposa naquele momento, criança, eu tinha 7 anos de idade. E a gente estava no prédio, no Acácia, aqui na torre, que é um prédio muito conhecido, né? Um prédio muito conhecido, né? É engraçado. Sempre alguém diz, eu conheço alguém que morou lá. Sempre tem uma história dessa, né? Aí é interessante porque é o seguinte, eu tava lá brincando com os guris, e tinha os guris mais velhos, né? Mais novos e tudo. E eu era o diretor daquele teatrinho, né? Eu ficava lá, faça de novo, dê o seu melhor. E vocês dois eram namorados na época, né? Bem jovens. E aí eu me lembro que quando acabou a brincadeira, vocês começaram a conversar comigo, né? Eu me lembro que foi algo muito bom, né? Dizer algo do tipo, parabéns, aí você gosta muito disso, alguma coisa assim, né? E eu me lembro que eu fui conversando com vocês, e aí eu olhei para Marcito, né? Na época, eu disse assim, eu vou ensinar para você. Marcito regalou os olhos assim e ficou sem entender, né? Fabiana também ficou assim sem entender muita situação.
Mas aí eu volto pro determinismo, né? Essa coisa de parece que a natureza sabe o que vai acontecer. E parece que os sinais, né? Jung fala isso, que os sinais eles estão o tempo inteiro, o futuro acontece agora. O tempo inteiro existem símbolos materiais e imateriais que estão aqui, só que a gente é incapaz de decodificar e perceber que isso está acontecendo. Né? Então naquele momento eu disse, você vai ser meu aluno. E assim você arregalou os olhos. E, meu Deus, isso é porque eu disse aquilo, eu não sei. Né? Foi E algo, olha que e depois quem procurou você fui sim, eu. sim. Eu acho que é uma dança, tá entendendo? Uma dança assim, se tiver um psicólogo muito capaz assistindo a gente, se tiver uma pessoa, né? Eu chego ali com medo, né? Porque o psicólogo a gente tem medo, né? É porque o psicólogo ele lê tudo, né? Ele vê o animal, né? Ele vê o bicho, mas é sério isso, né? Porque O assim, bicho por ser exemplo, humano, né? Pois é, na hora e faz analogia com os demais animais, né? Esse é o trabalho específico do monge, eu acredito. Mas assim, é que é a observação da natureza, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, o cara que é muito inteligente, a forma como eu estou sentado, ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que você está pensando. Né? Porque pensamento. O corpo fala, né? Claro, Você- porque pensamento é estrutura nervosa, né? É corrente nervosa. Então, assim, daquilo que você se banha, o seu corpo, ele denuncia. Você não precisa nem falar. Né? Isso aqui é nada. Veja, eu viajo o mundo já faz um tempo, né? É. Aí teve uma situação, lembrei agora que eu estava na Eslovênia, com um grupo de cantores, e aí eles falavam em esloveno e croata. E eles começaram a falar. Era a antiga Iugoslávia, né? Terra de Tito, né? Tito foi uma figura muito boa. Enfim, aí o pessoal conversando na mesa e aquela conversa toda. Aí eu me lembro que em algum momento eu parei e eu comecei a entender. Eu comecei a entender o que eles estavam falando. Foi impressionante, impressionante. Durou alguns segundos aquilo, mas eu pude entender. E o festival só durou 10 dias. Então, assim, nesses 10 dias eu ouvi tanto o idioma que eu fiquei atento. Mas o idioma, a linguagem, isso que a gente está falando, é isso daqui. É uma ponta minúscula de um iceberg de informação. Então, por exemplo, o monge, vamos dizer assim, uma pessoa que decodifica a linguagem com extrema eficiência e inteligência, ele é uma pessoa que está percebendo. Quando alguém entra naquele lugar, certo? Ele sabe que tipo de energia que aquela pessoa está trazendo. Então, uma pessoa super inteligente, né? Por isso que a gente tem medo de gente inteligente. Ela lê assim, tá entendendo? Ela sabe de onde você veio e para onde você vai. Acho que não tem como escapar disso, não. Não tem, não. Eu acho que até a ideia de livre-arbítrio, de novo, falando disso, né? Assim, ó, eu estou escolhendo, agora não, agora eu vou ser um grande cantor, agora eu tomei essa decisão. Se você tomou essa decisão é porque você ouviu alguma coisa, você escutou e aquilo te moveu, né? Mas de onde vem o interesse? De onde vem a fome? Não se explica a fome. Não se explica a fome. Vai dizer, mas ele teve uma infância difícil e o cara teve uma infância difícil e não fez nada. Mas ele nasceu rico e teve tudo. Quantos ricos não fazem nada? Não existe, isso é romantismo. Tá entendendo? Isso é romantismo. Dizer, ele teve tudo, então agora ele pode fazer o que ele faz. Agora sim, eu conheço algumas pessoas muito ricas que dizem, eu sou rico, eu tive tudo e eu tenho a obrigação de ser o melhor. E eu penso que está correto. É um pensamento meu, né? Ou seja, ninguém é obrigado a concordar com isso aí. Mas eu acho que é isso mesmo. Se o cara tem tudo, se o cara estende o braço e vem, ele tem a obrigação de ser o melhor, né? E não ficar se anestesiando com festas e coisas inúteis, né? Essa é a minha perspectiva. Eu peço só um pouco de desculpa de estar levando nossa conversa um pouco fora da música, mas para mim tudo é música. Tudo é música. Né? Ótimo. Já fez o link aí pra música. Aí voltando para lecionar, tu pode repetir de novo? Não, em relação a lecionar, eu queria que você contasse a história de você dar aula. Como surgiu e assim, a experiência de dar aula. Pronto, então como é que pra surgiu? A gente tem muito pano para manga hoje, né? Que coisa legal. Não, que bom, eu tô super feliz de estar aqui, sabe? Acho que é um momento muito legal. Que bom. Obrigado pelo convite. E, em geral, eu sou uma pessoa muito fechada, né? Quem me conhece sabe disso. Que eu nego muitos convites, mas esse é um momento de 100% de abertura e eu preciso da ajuda de vocês. Né? Eu preciso. Essa campanha aí está na porta, são 25 dias para poder ela sair. E eu preciso da ajuda de todos. Que alguém benevolente estenda a mão, me ajude, porque eu vou representar o Brasil lá fora. Tá entendendo? É um peso muito grande. E quando eu estou lá, eu sinto isso. A força da vida de muita gente, a oração das pessoas, é muito forte isso. Você vê que ontem uma fã, né, ligou para mim e ela dizia, Pedro, estamos todos em oração para que essa campanha dê certo. Você nos representa com orgulho lá fora. E, desculpa, eu fico realmente emocionado.
porque me vem à mente a história de Senna, né? Me vem, acho que quando a gente fala, desculpa, quando a gente fala de Senna, vem tudo, né? Porque o Brasil precisa disso. Né? Precisa que alguém abrace essa história. E assim, quando eu tô lá fora, eu posso sentir essa energia e eu posso sentir um pouco do que ele sentiu também. Mas essa história para ela andar, ela precisa da ajuda de todos. Maravilha. Falando do lecionado, desculpa para não perder tanto foco, uma coisa que acontece é o seguinte. Eu tive meu primeiro aluno quando eu estudava na Federal. Eu tinha 21 anos por aí, mais ou menos. Surgiu da necessidade. Minha família não tem uma condição boa financeira e eu precisava de dinheiro para pegar um ônibus. Ou então para comer, sei lá, um rodízio de sushi no final de semana. Falando agora bem informal, né? Bem jocosamente. Né? Então, assim, eu precisava de um trocado, né? Sei lá, para não ficar pedindo aos pais, né? Tem essa coisa, né? Aí eu me lembro que eu peguei esse guri lá na universidade, ele era um pouquinho mais novo que eu, e ele tinha um problema de afinação terrível. Terrível, né? Um problema sério de afinação, meu Deus do céu. E ele já tinha sido reprovado no ano anterior, né? Num teste de leitura de partitura e solfejo, né? Solfejo, né? E aí esse cara grudou em mim e disse assim, bicho, você vai me ajudar e você vai me salvar e não sei o que. Eu falei, vou. E como eu já vinha fazendo muitas leituras sobre a negação do talento, né? Então eu fiz, rapaz, esse bicho vai passar de todo jeito. Ele vai passar de todo jeito, não tem como não. Eu vou dar aula de graça pra ele e vou passar o final de semana com esse cara aí, mas esse cara vai passar de todo jeito, não quero saber não. Aí a gente começou a fazer uma preparação de vários meses, né? E a gente horas e horas e horas e horas e horas e horas por dia, quando a gente tinha nossos encontros, né? Eu passava várias vezes, tipo, por exemplo, a aula era não posso dizer o valor, né? Mas enfim, a aula era bem baixinha, né? O preço. E eu, como é que se diz? Dava aula pro cara e passava muito mais do que o tempo estipulado, né? Passava 2, 3 horas. Eu queria ver ele ter sucesso. Eu queria que aqui a minha fórmula da negação do talento funcionasse. Entendeu? Então o que aconteceu? A gente fez uma preparação duríssima, né? E ele foi aprovado com nota alta. Um cara que não conseguia solfejar dó, mi, sol, né? Dó, mi, sol, mi, dó, ele não conseguia fazer, né? Então eu me lembro, até isso falando tecnicamente já na questão de formação. Outro dia desse um amigo meu disse, rapaz, ó, fica calado, porque se souberem o quanto tu sabe, vão atrás de tu. Aí, não, mas rapaz, isso é bom. Não é perigoso. Não, mas aí tem que andar com aquele óculos escuro. Óculos escuro na rua, cabeça baixa e boné aqui. Não, então, voltando, desculpa, mas falando lá da ideia da preparação, como foi feita, eu vou até falar, né, tecnicamente mesmo, de como é que foi feito esse processo de afinação. Eu imaginava, cada vez que ele cantava um dó, e ele cantava fora, eu fazia dó, e fazia dó, e fazia dó, e ele não. Então, o que é que eu fazia? Eu jogava com ele, né, a brincadeira de passar as notas. Dó, dó. Então, quando ele afinava comigo, dó, percebi, tô afinado. Então, a gente vibrava numa frequência muito igual. Então, o que acontecia é que ele começou a entender o que era uma nota afinada. Uma nota afinada. Vamos lá. Agora, dó, ré, mi, ré, dó. Tá entendendo? Então, um processo como se realmente eu estivesse ensinando a uma criança, sei lá, de 2 anos, alguma coisa assim. Mas era um jovem inteligente. Mas, enfim, uma parte dele não estava tão desenvolvida. E aí, esse cara foi um sucesso, realmente, um presente que eu tive na minha vida. Tá no livro, né? Eu conto essa história. Depois eu falo lá do livro. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, que eu comecei tive meu segundo aluno, né? Então, eu tive meu segundo aluno, já tinha um dinheiro para rodízio de sushi e para pegar o ônibus. Na época, realmente, a situação financeira era muito difícil. E aí eu tive o terceiro. Aí eu falei, eu tô rico. Agora eu tenho dinheiro do sushi, do ônibus e tem uma sobra. Aí eu tive o quarto, tive o quinto, teve o sexto e aí foi andando, né? Foi um trabalho muito duro, muito sério. E a gente sabe que o boca a boca é a coisa mais forte que existe, né? Ou seja, se você faz um trabalho bem feito com uma pessoa, essa pessoa vai passar a informação adiante, né? Então, foi super legal esse trabalho com esse jovem. E aí as portas foram se abrindo, né? Bom, mas uma coisa interessante também sobre isso é o seguinte. Falando do livro, né? Sim, um livro e um aluno. Como é que é aquela história que tu falou? Isso é místico. Isso é místico. Isso aí realmente... Mas a gente não teve nada místico até agora. Não, nada. Não, então, mas uma coisa mágica, assim, né? Mágica, quântica, vamos dizer assim, uma coisa quântica. Eu me lembro que é o seguinte, eu comecei a ler um livro, eu na época ainda tinha dificuldade a ler, né? Eu tinha 21 anos, eu tô com 31, e eu tinha dificuldade de ler, assim, eu ia ler um livro, não acaba esse livro, não sei o que vai.
E aí, um sofrimento para ler. Quando eu acabava de ler um livro, que demorava 1, 2, 3, 4 meses para ler um livro, chegava um aluno. Mas chegava imediatamente, depois do livro. E aí eu comecei, rapaz, eu vou ler mais. Aí eu começava a ler outro livro e chegava outro aluno. Eu li outro livro e chegava outro aluno. Eu falei, rapaz, isso é sério. Tem alguma coisa aí na teia universal ligada a isso. Quando terminava o livro, chegava... Assim que eu terminava, eu me lembro episódios de, por exemplo, fechar o livro, pá, e o telefone tocar. Ou seja, é o que Jung chama de sincronicidade, né? Que a gente está numa teia contínua. E a ideia de sincronicidade ela é interessante porque ela não é direcional, ela não é unidirecional. Ela é aérea, né? Ou seja, de um ângulo superior, e a gente está ligado a uma teia contínua, né? O efeito borboleta, né? Assim, essa palma aqui tem efeito em Tóquio, né? Não é brincadeira isso, a gente está dentro de uma teia contínua. Então o que acontece? Eu fechava o livro e tocava um telefone, né? Então assim, impressionante isso, né? Impressionante. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me forçar a ler com velocidade. Porque eu fiz, desculpa lá. Você acreditou mesmo, né? Não, acreditou eu vi que era real, não era uma brincadeira. Uhum. Então eu fiz, rapaz, eu fiz o seguinte, eu vou ler 1000 livros para ter 1000 alunos, né? Porque aí minha situação financeira vai melhorar, eu vou poder investir em outras coisas, né? E aí eu comecei a ler vorazmente. E aí eu me lembro que assim, depois eu comecei a perceber que essa sincronicidade ela não acontecia exatamente depois de um livro, mas depois de um conhecimento amarrado pela mente, né? Ou seja, por exemplo, às vezes uma coletânea, eu li uma coletânea, a mente entendia aquilo ali e aí de repente tocava o telefone, né? Então foi um processo muito interessante, né? De como se deu isso, como é que é mágico, né? Enfim, né? Para aqueles que acreditam em Deus, né? Que fala Deus, né? Para Deus nada é impossível, né? Tem essa história, né? Então eu acho que é importante a gente trabalhar. O que esses últimos dias que eu venho conversando com os alunos, eu acho o seguinte, que a fé ela é importante na seguinte maneira. Na medida que a gente acredita que vai alcançar nosso objetivo, a gente se enche de luz, a gente se enche de força, de vida. Então, acreditar é importante por isso, porque você se enche de uma luz e somente por isso já vale a pena. Agora, se vai dar certo, isso aí ninguém sabe não. Ninguém sabe não, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa bondosa, uma família boa e tudo, e tem uma morte repentina de um parente, né? É uma culpa? Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Eu acho que realmente aquela coisa, Deus tem um propósito, a inteligência divina opera de formas que a gente desconhece, são jargões, né, que as pessoas repetem até sem pensar, né? Repetem de um modo mecânico, mas é isso mesmo, né? Assim, essa força do arquiteto supremo, né, que a gente chama, é uma força tão intensa que lá em Isaías, né, no Antigo Testamento, se fala que Deus é o bem e o mal, né? E o monge me dizia, Deus é transcendental. E é isso, né? Essa coisa de... se conta que Hitler foi salvo, né, por um monge na infância de um afogamento. É uma história muito conhecida. Então imagine o cara que causou o sofrimento de milhões no mundo, alterou a história da humanidade, foi salvo por uma figura que teoricamente é um servo de Deus, né? Então assim, existem coisas que a gente desconhece. Essa ideia de bem e mal é uma percepção humana, uma definição humana, assim como o tempo e assim como o espaço, né? Outro dia desse eu perguntava para o monge assim, o que é esperar? Por que esperar? Porque a gente tem que esperar para que algo aconteça. É difícil, né? É demais. Essa relação, tu falou aí de aluno, professor, essa relação que você tem, eu acredito que Bruno, né? Tô falando de Bruno. Sim, Bruno Balidas. Cara, eu conheci tocando... Um abraço, Bruno, um abraço. Conheci tocando numa vibe no aniversário de Alessandro, do Damas. Sim. Enfim, depois que eu conheci ele, depois que eu vi que ele era teu aluno também, né, que trabalhava ali na questão das vozes, né? Então eu vi que tinha vamos dizer, muitas vozes de rock, claro, de forró, e trabalhando com você e trabalhando seriamente, né? Sim. Isso aí, o que é que você pode falar um pouquinho da relação professor-aluno? Um pouquinho só. É uma relação, veja só, em arte. Isso é sabido no mundo todo, né? Em arte não existe nenhuma relação que seja mais estreita e de tanta confiança como a relação do professor e aluno de canto. Por quê? O som que acontece dentro da caixa craniana, dentro do corpo humano, ele é completamente diferente do som que acontece do lado de fora.
Então, quando um cantor canta, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não tem, ele tem uma ideia do que está acontecendo. E o professor é o cara que vai dizer tá bom ou tá ruim. E o aluno só tem uma escolha, acreditar. Tá entendendo? Ou seja, Para ele está sendo um esboço ali, exatamente, né? Mas o professor está vendo exatamente. Então, assim, por exemplo, o resultado. qual é a ideia? A ideia é a seguinte, é que o aluno, ele é uma espécie de instrumento que o professor toca. Inevitavelmente, pertence à natureza humana o desejo de aprender, mas a relutância de ser ensinado. Ninguém gosta de ser ensinado. É impressionante isso. O cara chega para a tela comigo e diz, eu vim aqui, eu quero aprender com você, você é um mestre, tem falado, pessoas falam de você, um drama, né? Mas quando começa a abrir a boca, aí o cara, eu tenho muito dinheiro, eu viajei, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sei, eu fiz milhões de cursos. Eu falo assim, por que isso, né? Porque isso é defesa, né? Isso é defesa, é o cara não deixando que a minha informação entre nele, que ele seja banhado da minha informação. É uma pena. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente entende, porque uma criança é assim. A criança não gosta de ser ensinado pelo irmão, né? A criança não quer ser ensinado pelo pai. É da natureza humana. A gente não quer ser ensinado por ninguém. A gente quer atravessar o caminho só. E é um caminho doloroso, ser ensinado só. Eu digo por mim, né? Porque eu deixei o curso, né, da Federal, eu não tenho problema nenhum dizer isso. Eu deixei e fui viajar o mundo atrás da minha rota. Mas tem uma coisa. Todas as vezes que eu toquei em um professor, eu faço reverência, né? Sei que aquela pessoa tem mais conhecimento que eu. Me lembro de uma situação na Holanda, no festival na Holanda, em 2016, que a professora, percebendo, porque eu tenho uma natureza muito, muito dura, né? Então, assim, ela percebendo isso, ela disse, você vai rolar na sala, né? E ela me botou no chão e eu fui rolando, eu fui fazendo coisas que para muita gente pode ser realmente um motivo de vergonha, né? Mas não. Aí é um momento onde o professor e o aluno se encontram, tá entendendo? Porque o professor faz, ele me escuta. Sincroniza, né? Ele me escuta, entende? Então, assim, essa relação é muito difícil porque é uma relação, eu acho que inevitavelmente de mestre. Inevitavelmente, muito mais do que professor, eu acho que realmente é a palavra mestre. A palavra maestro, né, que é italiano, essa palavra, significa mestre, né? A figura do cara que está ali na frente da orquestra é o condutor, né, o regente. Maestro significa um mestre. Então, por exemplo, meu professor da Argentina, eu chamo ele de maestro, né? É muito comum isso. No Chile eu chamava meu professor de maestro, né? Quer dizer meu mestre, né? Que também em castelhano maestro é a mesma coisa, né? É o professor. Mas é isso, assim, é uma relação muito estreita que você sofre com as dores do aluno. O aluno ele sofre com as dores do professor a partir do momento que existe um encontro, né? E você falou de alguns mestres, e eu vi que teve um mestre, que pelo menos para mim foi um mestre, que elogiou e disse que ia também divulgar a vaquinha, foi o Flávio Medeiros, né? Que eu sempre comento aqui que ele... O mestre querido. Tá no meu coração. Curso de musicalização. Um beijão, Flavinho. Se você estiver vendo esse vídeo, não sei se ele vai ver esse vídeo. Vai que eu vou marcar ele pra caramba. E diga, assista até o fim, rapaz. Exato. E eu aqui, uma matraca da porra. Quero ver quem vai assistir esse vídeo até o fim. Eu espero, né? Vai. Vamos fazer. Eu acho que esse daqui vai ter parte 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Eu tô falando aqui. Vamos lá. Ninguém me aguenta. Eu digo que quando eu era pequeno, minha mãe tentou me vender, mas não conseguiu, não. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Vamos lá. Quais são as suas referências, né? No meio da música, claro, no canto. Sim. Qual é a tua referência? Deve ter mais de... Eu acho assim, com todo respeito a você, mas assim, eu acho uma pergunta difícil, né? Assim, complicado de responder isso, porque é muita coisa, né? Muita coisa, né? Eu vou dizer aqui... Muito estudo, muito... Então assim, eu vou dizer, Guns N' Roses na minha adolescência me influenciou, é verdade. A gente tava falando do Freddie Mercury. Né? Freddie Mercury, eu acho o seguinte, que ele era um cara infinitamente maior, né, do que o tipo de música que ele fazia. Né? Aquele tipo de música para ele era uma diversão, era um passatempo, né? Ele tinha uma habilidade e um conhecimento muito maior do que aquilo ali que ele fazia. E por isso ele sobrava, né? Falando das minhas influências, Freddie Mercury foi uma muito forte. No Brasil, vamos falar um pouquinho, porque o pessoal gosta dessa coisa de quem for, eu vou dizer. Ney Matogrosso, uma voz maravilhosa. Eu acho que ele é o maior intérprete, ou seja, no palco, né? Da história da música popular brasileira. Ele no palco o que é aquilo, né? Assim, é um negócio. Eu me lembro que uma vez eu assisti uma apresentação
Eu odeio ir pra show, eu odeio multidão, não gosto de nada disso. Aí fui pra um show no Marco Zero. Mas não é por isso que tu é do Náutico, não, né? Que é pouco, né? Pequenininho, né? Tá certo. Pegou no ar aí, né? Eita! Pegou no ar a piada. Vai lá. Rapaz, É brincadeira. não fala do Náutico, bicho. Meu sogro não pode nem assistir isso aqui, então. Não, meu Deus, isso é coisa complicada. Mas assim, referência, você falou, Sim, falando voltar, daqui, falando de referência. Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso. Aí não, tem como é o nome dele? André Matos, né, do Angra. Sim. Eu acho o seguinte, eu acho que André Matos, eita, agora eu vou arrumar briga pra mim, né? Porque os metaleiros são danados de bravo e eu vou falar de André Matos. Eu acho o seguinte, André Matos é pra mim a maior voz que já existiu no Brasil de heavy metal, essa é a minha opinião. E não somente de heavy metal, assim, é um cantor de um virtuosismo fora da curva, né? Pelo menos naquele momento auge dele. Agora, eu não posso... não julgue, né? Para não ser julgado, né? Não julgue, não será julgado, essa coisa toda. Mas talvez eu acho que ele tomou decisões erradas, tá entendendo? Uhum. De novo falando, a voz não é nem 10%. São as tomadas de decisões que a gente vai tomando na vida que fazem a história acontecer ou não, né? Uhum. Então, André Matos é outro Axl Rose muito forte até hoje, né? E aquela voz... Eu acho super interessante como ele descobriu aquele som. Algumas que saltam na cabeça. Bom, eu tenho que falar de Maria Callas, né? Meu Deus, aí seria mais 10 programas, né? Porque eu tive a oportunidade de ver Maria Callas, é considerado o Pelé, ou se não for o Pelé, mas um, né, dos Pelés assim, da ópera, da história da ópera. Ela dividiu a história da atuação do cantor, em francês chama cantator, cantatriz, e ela dividiu a história dos cantores na ópera. E é interessante o seguinte, Maria Callas, ela teve uma vida de superação intensa, né? Nasceu nos Estados Unidos, aí depois foi para a Grécia, viveu a guerra, a estreia dela foi durante a guerra, viveu pobreza várias vezes. Então eu tenho uma afinidade muito intensa com o sofrimento dela. Eu tive a oportunidade, aí realmente é um presente, né, do cara lá de cima, né? Eu tive aula na sala onde ela estudou no Conservatório de Atenas. Cara, Né? E a história de como eu cheguei lá tá no livro, tudo isso tá no livro, né? A história como eu cheguei lá no conservatório foi interessante porque é o seguinte, teve um dia que eu fiz uma oração, eu tava muito triste em casa, eu fiz, meu Deus, me mostre uma luz, um caminho para o que eu devo seguir nesse momento. E eu comecei a ter uma sequência de sonhos com Maria Callas. Ela dizia para mim, você tem que ir para minha terra, você tem que ir para minha terra. Ela falava isso para mim. E aí o que aconteceu? Eu entrei no computador, em uma noite dessas de madrugada, eu entrei no computador e entrei no Conservatório de Atenas. Estava tudo em grego, não tem tradução para inglês, né? É um site limitado. E aí eu joguei pro Google Tradutor, fiz uma tradução péssima. E aí eu comecei a procurar nomes aleatoriamente, assim, eu quero que um professor me escute, eu só quero isso, que um professor me escute. E eu comecei a procurar, e de repente uma professora apareceu, um nome lá, Mata Katsuli, minha amada Mata Katsuli. Ela não vai entender nada que é em português, ela não fala, né? Só fala inglês, alemão e grego. Então, assim, but I would like to say thank you, Mata Katsuli. Então, assim, eu agradeço, né, a ela, porque foi uma pessoa que me abraçou. E eu mandei um e-mail e na mesma hora ela respondeu. Na mesma hora ela respondeu. Ela disse, venha pra cá, quanto é que você pode pagar? Eu vou ajudar você com tudo. O grego, eu arriscaria dizer, essa é a minha opinião, é o povo mais receptivo do mundo. Mais que o brasileiro. É impressionante como o grego é um povo lindo. É um povo que tem os seus problemas econômicos, de ordem, etc., né, que a gente sabe. Mas é um povo lindo, um povo humano, intensamente humano. E eu tive essa oportunidade de ir para Atenas e ter aula na sala onde estudou Callas. Então Pavarotti é outro, Andreas Scholl, que é um grande contratenor. Não sei, eu ia passar o dia todo falando aqui, acho que não vale muito a pena. Eu acho o seguinte, a fome não se ensina, eu sempre falo isso, né? Então se o cara tem uma fome muito grande, ele vai fazer aquilo ali até conseguir. Entendeu? Então assim, por isso que nesse momento eu peço novamente aí o apoio de vocês para a minha história dar certo. O caminho é estreito, mas assim, o reino dourado está ali. Né? Eu costumo dizer para meus alunos, para meus amigos o seguinte, eu já jantei com o rei, né? Eu sou amigo da corte, eu conheço os segredos do reino, né? Mas assim, o meu barco está do outro lado do rio, né?
seja lá o que for, do mar, sei lá, do oceano, no caso, oceano mesmo, né? Mas tá sem gasolina, né? E eu preciso de vocês aí para fazer essa história dar certo. Você desse combustível aí, né? É. Simbora. Então, vamos agora para a parte final, Tá. né? Fale um pouquinho, ou seja, já falou até que a gente falou na campanha, né? Que você tá para ir para a Holanda. Então, assim, o que foi que a trajetória de chegar até lá, né? Eu tô falando só da Holanda mesmo, só do conservatório, de buscar o estudo para aquilo. A gente foi conversando no carro, né, até aqui, de você ir pra lá, né? isso, de ir para lá. A questão agora, a pergunta é voltada para a Holanda, para o conservatório. Bom, em relação à Holanda, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2016 eu fui campeão do festival Peter de Grote, na Holanda, que foi o que fomentou esse livro, né? Assim, a grande força desse livro existir, o Diário de um Cantor Lírico, uma história de superação, veio desse festival. Eu fui campeão, então assim, eu fiz, agora tem uma história final e agora o bicho vai pegar, e etc, né? E me dediquei para fazer esse livro acontecer. Então, o que acontece é que depois que eu venci esse festival, que é um festival muito respeitado na Europa, o festival ele me deu um prêmio que eu seria um convidado de honra para o ano seguinte, no ano de 2017. Só que desde 2016, que eles chamam Vocal Academy, que é a cadeira de canto, né, a disciplina de canto, não tem nesse festival. Eles estão com esse lapso aí, com esse problema. Então, assim, o meu prêmio ele está congelado. Né? Eu estou dizendo que está no congelador. Né? E aí o que acontece? Eu queria voltar para lá de todo jeito, queria fazer essa história andar. Então, em março de 2017, eu voltei, fiz aulas lá com minha professora e fiquei tentando encontrar uma forma de ir. Sempre tive realmente esse interesse de encontrar uma solução definitiva de ficar na Europa. A minha situação financeira é muito ruim da minha família. Então, como é uma situação difícil e infelizmente eu preciso me expor, né, para poder alcançar a ajuda das pessoas. A grana que eu levanto como professor é uma grana que não é tão alta, é uma grana possível, mas mesmo assim, o dinheiro que nesse momento o governo holandês está pedindo uma soma absurda, R$74 mil para poder entrar no país. Então eu preciso da ajuda dos meus amigos brasileiros em especial, né? O pessoal do sul do país, que é um pessoal que tem uma condição melhor. Quem for que estiver vendo esse vídeo, esse é o momento, por favor, me ajudem, por favor, me ajudem, por favor, me ajudem. Então, assim, eu voltei para lá em 2017 e aí eu vou falar agora da Bulgária, não tem que falar, né? Porque você está pegando esse pontinho da história, né? Para chegar lá na Holanda. E aconteceu o seguinte, eu fui para a Bulgária em 2017 participar de uma seleção para uma ópera. E eu mandei o meu currículo, mandei o vídeo, mandei tudo para lá. E fui pré-selecionado para ir para a Bulgária, para Sófia. E aí quando eu cheguei lá, eu pude ter uma noção da magnitude do evento. A gente, quando saí do aeroporto, peguei a via principal, a avenida principal. E aí eu me lembro que lá na frente, assim, lá na frente tinha um outdoor gigante, assim, né? O nome da soprano, que eu não vou poder dizer, claro, né? Aí eu fui aí, rapaz, isso é coisa grande. Aí fui pro hotel, conheci um pouco da cidade, não sei o que. No outro dia eu tinha que fazer lá já, 2 dias depois eu tenho que fazer a audição. Aí eu fui pra ópera no dia da audição, vou encurtar a história, né? Então quando eu cheguei lá, né, que eu entrei na Ópera Nacional, né, assim, 2 estátuas gigantes num negócio assim, isso é coisa grande demais. E fiquei nervoso, né? Assim, mas vamos lá, vai dar tudo certo, vamos lá. Aí eu fui pra minha sala lá, aqueci a voz, me preparei, e eu vinha com uma inevitável arrogância da vitória holandesa, né? Falei, rapaz, se eu fui campeão lá, eu vou ser campeão em onde eu passar, ninguém me segura não. Então tinha isso dentro de mim, essa arrogância, essa soberba, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, na minha oportunidade, no meu turno, né, de fazer a audição, me chamaram, eu entrei na sala e eu entrei com aquela coisa de Romário, assim, né? Entrei e eu disse, né? I'm Pedro Martins from Brazil, do Brasil. A soprano balançou a cabeça, olhou pra mim e fez velho demais. Então foi a primeira tacada que ela deu, né? Ela olhou pra mim e fez velho demais. Aí eu, opa, não é bronca, o pau vai comer.
Aí eu fui fazer a apresentação, né? A minha audição. E aí acontece o seguinte, que quando eu fiz a audição, a soprano, ela esperou eu cantar, eu cantei tudo, né? Fiz lá e foi um corredor de fogo. Até hoje foi o corredor de fogo mais intenso, mais até do que a Holanda, né? Quando eu fui campeão, por conta da pressão que existe no momento, assim, imagina o cara cruzar o mundo. Literalmente eu fui pro leste, né? Porque o leste é europeu. Cruzar o mundo, gastar uma fortuna para fazer um teste, bicho. Realmente é uma vontade férrea, né? E aí, quando eu fui pra lá, na hora de cantar, cantei, dificílimo, né? Quando eu terminei de cantar, aí a soprano balançou a cabeça, levantou com calma, olhou pra mim e disse: "Why everything is so wrong?" Por que tá tudo errado? Né? Aí olhou pra mim e fez: "Don't waste your time, you are clever boy." Você é um menino muito esperto, não perca seu tempo não, vá fazer outra coisa. Né? Então assim, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E aí de uma pessoa grande, né? Essa soprano ela fez carreira com o Pavarotti. Então assim, foi o mais próximo do Pavarotti que eu consegui chegar. Né? E tomei um murro, né? Tomei um soco no estômago. E aí o clima na sala foi muito intenso, né? Foi muito tenso, todo mundo ficou nervoso. E aí tinham outras pessoas que estavam lá, os organizadores do evento. Aí ela perguntou, where you came from this test, né? For this audition. De onde é que você veio para fazer esse teste? Eu disse, from Brazil. Eu vim do Brasil, eu cruzei o mundo. E a sala fez. Oh. Todo mundo entendeu a seriedade do momento, né? As pessoas não controlaram o pulso. Você vê como, de novo, determinismo, né? Parece que a gente não controla, né? Uhum. Então, instintivamente as pessoas fizeram isso. E a soprano, ela começou a ficar rubra, né? E aí ela disse, I feel so sorry for you, né? Aí começou a pedir desculpa. Desculpa. E não tinha mais como voltar. Ela ia dizer o que na frente de todo mundo? Não, mas você é bom. Não ia, né? E ela tentou arrumar a situação, dizer assim... Se contradizer ali, né? Aí ela não ia, né? Porque ela já tinha dito, já tinha batido o martelo. Mas aí depois ela disse, não, mas você pode ser bom para alguém. Aí foi tentando amenizar a situação. Ela disse... Aí eu piorei a história. Porque quem bate espera ser rebatido, né? Ninguém bate esperando que outra pessoa saia ou que ofereça outra face, né? Como dizia Cristo, né? E aí eu disse, foi uma honra cantar para você. It was an honor to sing for you. E aí ela ficou aturdida, né? Ficou sem palavras. Foi uma situação muito triste para mim. E eu nunca tinha me sentido dessa forma. Eu me senti sem vida. Eu me lembro que quando eu saí da ópera, que eu andei pelas ruas, eu ficava pensando na minha cabeça, bom, eu sou uma farsa. Eu não sei cantar. Né? Tudo que eu ensinei para as pessoas foi falso. Eu sou uma mentira. E eu me lembro que minhas pernas, eu comecei a não sentir minhas pernas andando na rua. Não teve, eu até conto isso no segundo livro, eu tô fazendo um spoiler, né? Olha. No segundo livro, né? Eu tô contando aí já um spoiler. Eu me lembro que teve um momento eu atravessei no sinal vermelho, né, para pedestre, e o carro quase me atropelou. Foi mesmo. Porque você fica sem chão, né? Tordoado, né? Sem chão, né? Assim, eu acho que algo desse tipo leva realmente muitas pessoas a perderem a vida, vamos dizer assim. Não vamos levar mais a sério, não. Mas assim, de matar. É de matar. Por isso que esse caminho não é para todo mundo. Aí por isso que eu falo, volto para aquele momento que eu disse lá atrás, né? Quando alguém vê um cantor brilhando ali, né? Sei lá, uma Sarah Brightman, sei lá, uma Celine Dion e tal, esse pessoal que é diva, né? E tal. Aí faz, mas eu quando canto em casamento é muito melhor. Meu amigo, você pode cantar infinitamente melhor, pode ser verdade isso. Mas o caminho a ser percorrido você não percorreu. Exatamente. Você não percorreu, meu amigo. E é porrada atrás de porrada. Não é para todo mundo. Quantas vezes um professor, por exemplo, eu me lembro um professor, óbvio que eu não vou poder falar, né? O professor uma vez falou para mim, tá tudo errado, você não sabe cantar. E jogou a partitura na minha cara, né? Então, assim, são coisas que acontecem, não é para todo mundo esse caminho. Né? Esse caminho é um caminho muito duro. Falando dando continuidade falando. Então eu voltei para o Recife, passei um tempo realmente muito triste, recebendo o apoio dos amigos, familiares, fãs, aquela história toda. E aí eu consegui encontrar uma força para poder retomar a jornada. E aí eu tomei uma decisão mais séria, né? Eu tive um convite para ir para um festival na Itália, um convite para ir para a Grécia também, e assim eu disse não, eu vou para a Holanda, eu vou fazer esse teste, porque foi algo que eu não fiz ainda.
e eu quero entrar em uma grande instituição da Europa. E aí aconteceu o seguinte, que eu fiz esse teste, né? E foi uma preparação duríssima, né? Estudei uma média de 14 horas por dia durante um ano, né? Quando era possível, eu estudava isso. Tinha dias que era menos, claro, mas teve dias que eu estudei 16, né? Então, acordando de 4 horas da manhã e dormindo às 9, né? Então, quando o cara desenvolve uma super habilidade, aí é que eu digo, quando uma pessoa que não me conhece me chama de talentoso, eu agradeço, né? Poxa, que legal, essa pessoa está reconhecendo o meu potencial, a minha habilidade desenvolvida. Mas quando uma pessoa que me conhece me chama de talentoso, eu me sinto ofendido. Eu realmente me sinto ofendido. Porque essa pessoa sabe o quanto eu estou lutando. Aí alguém vai dizer, não, mas se você não tivesse o talento, você não conseguiria. Conversa fiada. Só eu sei, né? Conversa fiada. Uma coisa que o monge disse para mim, e que na mesma hora eu me conectei com eles, né, com o pessoal do movimento Hare Krishna, é que o talento que eu tenho, né, como eu tenho um talento, é algo que eu conquistei e que as outras pessoas têm preguiça de conquistar. Só isso. Só isso. Tem todo o caminho para percorrer, se quiser. Veja só, né? eu dou aula há 10 anos, né? Tive centenas de alunos, você foi meu aluno. Em 10 anos de aula, eu não tive nenhum aluno que fez 30% do que eu pedi. Ou seja, com todo respeito a você. Sim. Mas assim, é muito difícil. É difícil. Veja, eu tenho uma lista de centenas de livros, centenas de filmes e centenas de documentários. E nunca ninguém conseguiu cumprir isso daí, não. Então, não é um caminho para todo mundo, não. Até porque, por exemplo, se você realmente quiser, eu vou querer isso aí. Eu tenho um guri que tá querendo, tá tentando aí, vamos ver se ele vai mesmo. Porque o bicho é danado, ele leu um livro que ninguém leu, né? Leu até agora, ele conseguiu ler. Então, eu já dei até um prêmio. Não sei se você viu isso aí que eu postei lá no Instagram. Não, o guri é Rodrigo Bechara, ele merece. Tem que falar, né? Porque assim, o cara conseguiu ler um livro que ninguém em 10 anos leu, né? Então, o cara merece pelo menos um destaque, né? Aí, eu conversando com ele, e aí no final a gente até... Ele tá falando dos alunos, né? Dos alunos. Aí nós vê, aí o guri, no final eu perguntei, entendeu quanto por cento? Ele disse, professor, se foi 10, foi muito. E eu me lembro. Mas foi, né? Aí eu li 10%. Eu li esse livro 3 vezes, né? E foi isso, assim, vamos supor, 5 na primeira, 10 na segunda, 15, 20 na terceira. Muito difícil. Hoje, se eu ler, eu vou entender 40, não sei. É um livro muito difícil de ser lido. Então, assim, o que eu tenho a dizer, ainda terminando sobre a Holanda, né? Então, fiz uma preparação muito dura. Juntei todos os centavos. Eu não saio, como a gente chama de sair pra noite, né? Tem essa coisa, né? Eu não sei mais nem o que é isso, né? Assim, há muito tempo, né? Um ano que eu venho juntando todos os centavos. Ninguém tem noção do tamanho do esforço. Agora, aí eu volto para aquela história lá do um livro, um aluno, né? Existe uma força cósmica, etérea, energética, quântica, chame do que quiser, que volta, né? Porque é impressionante como pessoas de escalões cada vez mais altos começam a ficar de olho, né? Então, assim, é uma resposta. Você vê, meu professor é um dos tenores mais importantes, um dos professores que eu tenho, né? que eu tive a oportunidade de trabalhar, um dos tenores mais importantes da Escandinávia, né? Eu tive aula com ele na Ópera Nacional da Finlândia, quando eu estive lá. E esse cara, ele... como é que se diz? Ontem estava curtindo um vídeo meu. Então são pessoas fortíssimas, né, que estão numa teia. Você vai sentindo isso. E os outros professores que eu fui tendo aula no mundo todo são pessoas muito fortes aí do meio e que eu tive esse prazer, esse presente de poder trabalhar com eles. Terminando da Holanda, para não me delongar tanto aí, né? E aí eu fiz essa aprovação duríssima, voltei para lá, fiz o teste. Aconteceram coisas que aí eu já não vou falar porque está no segundo livro, até aproveitar para fazer a propaganda. Dia 18 de junho, eu olho para que câmera aqui? Vou olhar para uma só, né? Então, dia 18 de junho, às 18, 18 e 18, né? Eu tenho essa coisa com o número 18, né? Às 18 horas, 18 minutos e 18 segundos, eu vou lançar o livro ou seja, não o livro, mas eu vou anunciar o nome do livro. É uma saga, né? O Diário de Cantor Lírico, que são 18 livros, e eu vou lançar o segundo. Então, fica de olho quem acompanha essa história. Eu penso o seguinte, como eu estava falando no começo, aquela hora, antes de gravar, né? Eu estava falando que eu não queria ser famoso, você lembra que eu falei isso? Bom, eu não tenho nenhum interesse como cantor lírico de ser famoso. Em inglês se fala well known,
que significa bem reconhecido, né? Uma pessoa reconhecida. E isso eu acho que eu já sou, tá entendendo? Realmente eu pude conquistar isso aí. Eu agradeço a todos que confiam no meu trabalho. Mas assim, ser famoso eu acho que é um preço muito alto, é uma vida muito intranquila e não me fisga. Em relação ao livro, eu tenho total interesse de ser famoso, né? Ou seja, o livro ser famoso, né? Porque eu realmente gostaria que essa história pudesse ir adiante e que as pessoas pudessem ser contagiadas. Eu vou falar uma coisa que eu sei que vou arrumar problema para mim, mas eu vou falar da mesma forma. Eu acho que o fim, eu digo isso, é a última página do meu livro. O fim da crença do talento é o fim da inveja humana. Na hora que as pessoas compreenderem que elas são capazes de construir a própria realidade, ninguém vai olhar para o outro. Ninguém vai perder tempo olhando para o outro. Ninguém. Né? Eu tenho uma coisa que eu digo para as pessoas. Uma vez eles conversam comigo, eles dizem, bicho, tu não inveja ninguém. Eu invejo o rei, né? o Papa, sei lá o quê, o Einstein, eu invejo. Eu vou invejar ninguém aqui. Né? Tô falando daqui de Recife, do Brasil, tô falando de tudo. A vida das pessoas, eu tenho um respeito pela vida das pessoas, mas eu não vou perder tempo com isso. Estou trilhando a minha estrada e eu penso o seguinte, que um verdadeiro amigo, uma pessoa que vale a pena ter por perto, é uma pessoa que está nessa sintonia, ou seja, buscando o seu próprio caminho. É como eu acredito. Então, Pedro, a última pergunta que eu gosto sempre de fazer no Na Frequência é saber de você qual é a dica que você deixa para aquela pessoa que quer, independente de idade, né, quer aprender música, no teu caso canto, no meu caso violão, do absoluto zero. Diz aí pra gente. Tá, vê só, eu vou responder essa pergunta, de uma maneira que não vai ser muito legal, assim, muito alegre. Certo. Eu tenho natureza alemã, determinística. Então, eu acho o seguinte, que nenhum professor ensina ninguém, né, assim, a ter vontade, esse tipo de coisa, né? Se a pessoa não quiser, não adianta, né? Por exemplo, se você pega uma guitarra e dá para um guri, se esse guri realmente quiser aprender a tocar guitarra e tocar no nível que for, ele pode estar no interior do universo, né? Numa cidadezinha de nada, o que for, e se tornar um gênio, entendeu? Porque isso depende da inclinação sobre o aluno. O que eu aprendi nesses 10 anos dando aula aí realmente para centenas de pessoas, e mais uma vez eu agradeço a confiança de todos que tiveram aula comigo, e peço perdão pelos meus erros, peço desculpas onde eu errei, né, e agradeço por tudo que vocês me deram, que foi muito mais, eu recebi muito mais do que pude ensinar. É matemática, né? Parece que no fim das contas ninguém quer aprender um instrumento, ninguém quer aprender a cantar. O que as pessoas querem é energia, querem se banhar dessa energia. E por isso que as pessoas buscam aquele que tem sede de viver, né? Um professor, aquela pessoa que arde, que tem fogo. Por quê? Porque essa pessoa, ela descobriu a fonte do fogo e todo mundo vai querer se banhar daquilo ali. Então eu acho que, vê o que eu vou dizer, isso é bem filosófico e, né, um pouco contraditório, não sei, mas assim, a coisa do cara dizer assim, eu quero aprender a tocar. Ninguém diz, eu quero aprender a tocar. Você diz, eu quero ser aquilo dali, né? Eu quero apontar naquilo dali. Ninguém faz, eu quero tocar porque eu quero tocar. Né? Você vê que os primeiros instrumentos lá na era da pedra e tudo eram imitativos. Então, assim, o ser humano ele precisa de um elemento reflexivo, né? De uma imagem. Então, os primeiros instrumentos são de sopro e de ritmo, né? Porque é a imitação do ambiente, da natureza que ele está cercado. Agora, o meu ponto em relação o que é que eu posso dizer para a pessoa e tudo. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos imaginar, a gente está falando de determinismo, né? Tem um guri agora que quer aprender, ou uma pessoa mais velha que quer aprender, né? Se essa pessoa realmente quer aprender, né? Eu quero, é o sonho da minha vida, meu Deus do céu. Eu escuto isso sempre. Mas vem a pessoa, não, eu quero aprender, eu quero ser um grande instrumentista, um grande cantor. Se essa pessoa realmente quer, o que eu diria, o maior conselho que eu diria é não acredite em talento. Esse é o maior conselho que eu dou a essa pessoa. Não acredite. Acredite somente em trabalho. No esforço. Eu estava falando com o estudo. Desculpa, eu esqueci esse nome. Larry. Estava conversando com o Larry no começo, antes, né? Falando que, assim, quando você vai para um país muito avançado, como são os países na Escandinávia, de modernidade, de tudo, né? E quando você fala de talento, né, o pessoal olha assim meio que de lado, assim, né? Porque
desde que você tenha vontade e tenha uma saúde, porque evidentemente tem que ter saúde, né? Por exemplo, se o cara é mudo, não tem como cantar, né? Tá entendendo? Então, assim, é óbvio que tem uma coisa mínima física, né? Cognitiva, o que for. Mas ainda que a pessoa tenha isso, tenha algum empecilho, alguma dificuldade, de repente um atraso mental, alguma coisa, eu acho que a sede resolve tudo, né? A fome. Porque eu era sempre o cara que era o último de sala, tá entendendo? Como é que eu posso, por exemplo, hoje eu tenho, eu não falo fluentemente, mas assim, eu tenho 7 idiomas que rodam a minha cabeça. Então, como é que o cara que era o último pode ter isso? Como é que eu posso ter conquistado um título internacional de extrema importância sendo o burro? Tá entendendo? Sendo o cara que era o mamão, né? Como diz. O que eu quero dizer é, para essa pessoa que quer lutar, que acredita no seu sonho, você tem que estudar, né? Você tem que se dedicar. Esse papo de talento é uma conversa fiada danada, né? Aí o que acontece? As pessoas fazem, ela tem mais, ela tem menos, ele nasceu com isso, nasceu com isso. Aí onde está o princípio da inveja, né? As pessoas se odeiam, né, por causa disso. Porque se eu falo, ele nasceu com mais do que eu tenho, você vai querer arrancar daquela pessoa. Você não vai querer se esforçar para conseguir. Você vai querer arrancar daquela pessoa. Tá? E esse é o princípio da inveja, né? Bom, é isso. É a mensagem que eu deixo. Então, assim, eu queria falar para aqueles que estão me assistindo agora que eu espero que esse valor seja resolvido nesse curtíssimo prazo de tempo. Mas, independente disso, a minha força continua e se torna maior, porque eu vejo o quanto as pessoas estão se envolvendo e juntos, né, podemos conseguir isso aí. Uma vitória sempre é coletiva. Ninguém vence só. É um cara que, por exemplo, o cara chegou no topo do Everest e você vai conversar com ele vai ver a quantidade de pessoas que passaram pela vida dele para levar ele àquele momento. Se você chegar a um milionário alemão que ele vai dizer a vida inteira eu fiz tudo só, foi o meu dinheiro que me levou ali, é uma mentira, né? Porque assim, tem sempre um cara ali, uma pessoa simples, de um emprego simples, que disse 2, 3 coisas que girou a mente dele e ele pôde conseguir aquilo dali. Ninguém anda só nessa vida, ninguém anda só. Então eu preciso da ajuda de vocês. E vou dizer uma coisa para terminar. Eu peço a força da providência divina, do arquiteto supremo, que me ilumine os passos. E eu posso dizer uma coisa a vocês, que na medida que essa porta se abrir, eu sei da força dessas palavras nesse momento, mas na medida que essa porta se abrir, eu vou poder continuar o legado deixado por um tal de Ayrton. Vamos tentar levantar essa bandeira do Brasil, porque a gente precisa disso. Eu sou esse cara. Eu sei que eu nasci para isso. Mas eu preciso da ajuda de vocês para que essa história continue acontecendo. Eu chamo a responsabilidade para mim. Eu não tenho medo disso. Não tenho medo do fogo. Eu tive esses dias lá em Rouen, na cidade onde Joana d'Arc foi queimada, e eu fiquei imaginando o quanto ela pagou por ser justa. Então eu estou pronto para esse fogo. Eu chamo a responsabilidade para mim, que a espiritualidade maior me escute nesse momento. Eu chamo a responsabilidade para mim, mas eu preciso do seu apoio. Essa porta só vai ser aberta se vocês me ajudarem. Mas eu chamo a responsabilidade de continuar um legado deixado por um tal de Ayrton, tão querido para todos nós, um herói pessoal. Valeu.